Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos, por favor. Convidamos ao palco o presidente do IASP, Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello, e o nosso palestrante convidado, o professor Oscar Vilhena Vieira. Boa tarde a todas e todos. É uma grande satisfação a presença de todos aqui para falar um pouco sobre a contribuição para o aperfeiçoamento institucional da jurisdição brasileira com o nosso convidado, o professor Oscar Vilhena. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença da doutora Cláudia Fanucchi, aqui representando o Tribunal Regional Eleitoral. Queria também agradecer a presença da academia, principalmente a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, aqui representada pela professora Luísa Moraes, que será paraninfa hoje, né, que eu já fiquei sabendo, né? Queria agradecer a presença do presidente da Ordem dos Advogados, Seção São Paulo, Dr. Leonardo Sica, que também tem uma série de atividades, eu sei, na tarde de hoje, está aqui cumprindo, e a meu pedido, eu queria agradecer pessoalmente o protocolo e reafirmando essa parceria importante entre o Instituto e a OAB São Paulo. Queria agradecer a presença também do professor Miguel Reale Júnior, aqui representando tantas gerações de professores, tantas instituições, e o nosso grande líder aqui dos nossos estudos envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Queria agradecer a presença também do doutor Macraken, Roberto Macraken, aqui representando o tribunal, não sem também agradecer a presença do desembargador Derli Barreto e Silva Filho, aqui também representando não só o tribunal, mas a importância do quinto constitucional, não é? E isso é importante para nós. Desembargador Valdir Florindo, representando o Tribunal Regional, TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Queria agradecer também a presença do Dr. Desembargador Homero Batista, também do mesmo tribunal. Queria também registrar a presença dos presidentes do Instituto, sempre presidente, Dr. Rui Fragoso, agradecer o prestígio aqui, a sua presença na reunião almoço, professor Renato Silveira, Movimento de Defesa da Advocacia, Dr. Rodrigo Jorge Moraes, aqui representado, também a Associação dos Advogados de São Paulo, aqui representada pelo Dr. Leonardo e Dr. Helena, Dr. Luiz Guilherme, da Associação Comercial de São Paulo, Dr. Isabel Tormes, da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, José Luiz, aqui representando a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, que, de certa maneira, é a origem do nosso homenageado de hoje. Meus amigos, minhas amigas, eu queria registrar que é com grande honra e que nós recebemos o professor Oscar Vilhena. Não há aqui neste salão quem não conheça o professor Oscar, que é uma das vozes mais respeitadas do pensamento jurídico nacional. Para tratar de um tema, como eu disse, extremamente relevante, que envolve a contribuição para o aperfeiçoamento institucional da jurisdição brasileira. Professor, fundador e diretor da FGV Direito São Paulo, constitucionalista de projeção nacional, internacional, estudioso das instituições democráticas, da jurisdição constitucional e do Estado de Direito.
professor Oscar Vilhena construiu uma trajetória marcada pela serenidade intelectual, independência crítica e compromisso público com o Brasil. Sua obra, de certa maneira, ultrapassa os muros da academia e influencia o debate nacional há décadas, especialmente no cenário atual. E aqui vale um registro que desde 2024, como eu estava comentando com o presidente Renato, o Instituto dos Advogados de São Paulo entende que as reformas estruturais do judiciário, da justiça, são necessárias e inevitáveis. Precisamos, sim, discutir, professor Oscar, eficiência, racionalidade processual, competências, não é? Que, de certa maneira, professor Renato, demonstram ou demandam até origens do direito romano, não é? Tecnologia, duração razoável do processo, novamente, aprimoramento institucional, até precatórios, como foi sugerido em reformas institucionais. Todavia, como temos sustentado, com a absoluta serenidade que a tradição dessa casa impõe, nenhuma grande reforma deve servir de cortina de fumaça para ocultar providências mínimas e indispensáveis. Há remédios, essa foi uma frase que nós escutamos do ministro Fachin presencialmente há uma semana atrás, há remédios que foram úteis em momentos excepcionais. Pode até ter sido úteis em momentos excepcionais, mas que, prolongados além do necessário, convertem-se em veneno institucional. Estava recordando os alunos de História de Direito Romano. Hoje tem Direito Romano na PUC de São Paulo, professor Oscar. A história de Gilgamesh, que talvez seja o livro mais antigo da humanidade. Um texto de 5.000 anos de existência. O poder se perde quando se imagina que não se precisa mais de limites. Essa epopeia transmite uma ideia clara e extremamente atual. Sua permanência está nas muralhas que então Gilgamesh colocou nas montanhas de Uruk. Isto é, as obras construídas são para a coletividade. O mesmo vale para hoje. O melhor líder fortalece instituições, não cultua a própria imagem. Nenhum instrumento extraordinário pode pretender durar indefinitivamente. Nenhuma exceção pode se transformar em normalidade. Por isso, reafirmo aqui, em nome da diretoria e do conselho, com absoluta clareza, transparência deve ser o primeiro passo. E hoje ela passa, inevitavelmente, por duas medidas básicas, como eu estava comentando com o professor Oscar Vilhena. O encerramento do chamado inquérito das fake news, com remessa do que for cabível às vias ordinárias do Estado de Direito. E 2, a adoção de um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal, com regras claras sobre conflitos de interesse, deveres de divulgação e padrões públicos de atuação. Eu queria reafirmar que vivemos, talvez pela primeira vez na nossa história, como bem lembrado pelo professor Miguel Reale Júnior, pelo Oscar Vilhena também, que nós estamos trabalhando com uma crise derivadas não de uma ameaça externa, como bem lembrou o professor Oscar Vilhena, mas de tensões e problemas internos da nossa Suprema Corte. Isso exige grandeza, autocontenção e lucidez. E aqui, além de homenagear a esposa, a doutora Beatriz, do palestrante, eu queria também aproveitar essa oportunidade, não é, de dizer que não basta dizer que o inquérito termina quando terminar, não é? Mas aproveito e agradeço a presença do presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Leonardo Sica, para fazer um desagravo público também, não é? Ao ataque gratuito que a OAB, uma instituição, sofreu, justamente para ofertar para o país, como o Instituto está fazendo, contribuições para
segurança, confiança, autocontenção e legitimidade das nossas instituições. Então, doutor Leonardo Sica, sinta-se desagravado também por essa casa. E eu faço uma homenagem também às conselheiras e conselheiros da Ordem aqui presente, doutora Maíra, doutora Silvia, doutora Laís. E falo isso, doutor Leonardo, em nome da Associação dos Advogados de São Paulo também, falo em nome do Movimento de Defesa da Advocacia, falo em nome, com absoluta certeza, doutor Macraca e doutor Deli, do próprio Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que tem sido um exemplo de transparência para todos nós. Porque a sociedade brasileira clama por segurança jurídica, previsibilidade e, repito, transparência. O poder respeitado é o poder que aceita limites. E permitam aqui, por último, não menos importante, uma nota pessoal, doutora Beatriz, ao homenageado. O professor Oscar Vilhena foi meu professor no 2º ano da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Então, vocês aí, não é? Vocês, os alunos, os professores da Getúlio Vargas, sintam-se invejados agora, não é? E hoje, como professor da PUC de São Paulo, isso me enche de orgulho. Então, o professor Oscar Vilhena era assistente da professora Leda Mota. Não mais assistente, mas volta e meia tinha a oportunidade de apresentar alguns trabalhos envolvendo controle de constitucionalidade e direitos fundamentais. O professor Oscar Vilhena, quem não teve a oportunidade, e aqui vocês verão certamente, é daqueles professores que iniciam a aula com uma frase, não é? Uma frase na lousa, e quando menos você percebe, a lousa toda está tomada com aquela aula sobre controle de constitucionalidade. Uma lousa cheia, com toda a matéria e ideias gerais sobre direitos fundamentais e tudo aquilo que um aluno espera de um grande professor. Então, guardo essa memória, professor Oscar, com amizade e esperança de que as instituições, desejo que as instituições sejam cada vez mais transparentes e que despertem a confiança, como nós desejamos, em toda a população. Seja muito bem-vindo ao IASP, com vocês, Oscar Vilhena Vieira. Boa tarde a todas, a todos. É uma enorme honra, prazer, privilégio participar desse almoço, né, que está me parecendo quase que uma comemoração dos meus 60 anos, né, porque são tantos amigos, tantas pessoas queridas, tantas pessoas que participam intensamente da minha vida pessoal, que me fazem sentir em casa, né. O Theo Dias acabou de me dizer o seguinte: é que você está ficando velho, que você começa a ser homenageado assim no almoço do Instituto dos Advogados. Eu acho que pela fala do Diogo isso é verdade, né? Fui professor dele, mas enfim, é bom, né, envelhecer quando você está cercado de pessoas que vale a pena ter vivido ao lado. Então é um prazer enorme estar aqui com cada uma de vocês, com cada um de vocês, para discutir algo que de fato todos vocês sabem. Eu acho que uma das questões fundamentais hoje é que não há uma pessoa desinformada a respeito do que está acontecendo no Brasil, uma pessoa que esteja passando ao lado de tudo aquilo que nós estamos vendo, né? Então, nesse sentido, eu tenho pouquíssimo a acrescentar. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar ao que cada um de vocês sabe, cada um de vocês que vive o judiciário brasileiro nas suas ações, no seu cotidiano, né? Então, eu falo com muita modéstia, que muito embora tenha, ao longo desses anos, né, me dedicado a estudar o Supremo Tribunal Federal, o grau de exposição desse tribunal na vida pública brasileira faz com que todos nós tenhamos domínio hoje sobre tudo aquilo que está acontecendo lá, né? Então, vou falar não como acadêmico, não como alguém que tem algum conhecimento adicional, mas como alguém que está participando, como cidadão,
das angústias que certamente cada um de vocês tem hoje, né? E não são angústias pequenas. Bom, mas mais uma vez eu queria agradecer ao Diogo por essa homenagem, né, por esse convite, que é, sobretudo, fruto da absoluta generosidade dele. Eu não tenho nenhum mérito de estar aqui sendo homenageado, a não ser de ter sido professor dele há muito tempo atrás e ele ter tido essa lembrança de, neste momento de grande angústia, talvez trazer para falar com vocês alguém que esteja profundamente angustiado. Eu acho que eu estou profundamente angustiado porque, nos 135 anos do Supremo Tribunal Federal, que foram 135 anos bastante acidentados, onde o Supremo passou por uma série de crises, né? E não foram poucas as crises que sofreu o Supremo Tribunal Federal, essa talvez seja uma das mais graves, né? E ela é uma das mais graves porque, além de todos os componentes que levaram às crises anteriores, e eu vou falar um pouquinho disso, né? Que eram componentes que diziam respeito, sobretudo, à forma como as crises recorrentes da República, com seus estados de sítio, com as suas rupturas institucionais, com os golpes de Estado, com as rupturas de Constituição, né? O Supremo, em alguma medida, foi objeto dessas crises. Essas crises se projetaram sobre o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, portanto, foram crises externas ao Supremo que atingiram o Supremo Tribunal Federal. E, nesse momento, nós vivemos uma crise que, ainda que tenha elementos externos bastante contundentes e preocupantes, eu acho que nós não podemos negligenciar os componentes externos da crise do Supremo Tribunal Federal, existem componentes internos que são da maior gravidade. E é um pouco sobre esse binômio de crises externas e crises internas que eu gostaria de falar, sempre com um ponto de fuga que o Miguel, a quem homenageia a todos na figura do nosso decano, o professor Miguel Reale Júnior, né? Ele não vai ficar contente com isso, né? Do meu querido amigo Miguel Reale Júnior, né? Mas no contexto do quê? De verificar se há alguma fissura que permite, né, nós termos alguma expectativa de que essas crises serão superadas por bem, né? Pensando que sempre uma crise, se nós formos tomar essa palavra na sua origem, na sua radicalidade, a crise descreve um momento de vida e morte do corpo. Tá? Crise é aquilo que se tem numa UTI, tá? Onde o corpo ou perece ou sobrevive. E ele normalmente perece ou sobrevive em decorrência de um conjunto de decisões. Se essas decisões forem acertadas, há uma possibilidade de que o corpo sobreviva. Se essas decisões forem erradas, a possibilidade é de que elas pereçam. E a vida das instituições não é diferente. A única diferença é que as instituições muitas vezes não perecem, elas apodrecem. Tá? E isto tem uma consequência muito grave, tá, para a República, para a vida da República e para a deterioração das outras instituições de República. Então, quando eu falo em crise do Supremo Tribunal Federal aqui, eu não estou falando de mal-estar. Eu não estou falando de uma conjuntura inadequada. Eu estou falando de um momento onde nós podemos estar, né, no umbral ou do perecimento ou de um apodrecimento, não só de uma instituição, da relevância do Supremo Tribunal Federal, mas da própria República. Tá? Eu acho que há uma gravidade nesse momento, e essa gravidade eu acho que traz todos os senhores uma segunda-feira para ouvir um simples professor de Direito Constitucional falar sobre ela. É por isso que os senhores estão aqui, porque todos estamos angustiados com esse momento de crise. Veja, o Supremo nasceu sobre essa crise. Floriano Peixoto, né, o chamado marechal, né, da espada, né, ele impôs, ele não tinha uma convivialidade com o sistema constitucional desde o início. Né. Dom Pedro II tinha uma ideia, né, de uma democracia eventualmente tutelada pelo poder moderador. E essa disputa de quem exerceria o poder moderador no período republicano se deu desde o momento número 1 entre as Forças Armadas, né, representadas por Floriano naquele momento, e pelos juízes, pelos magistrados, representados em alguma medida, não por um juiz, mas talvez por o nosso pai fundador, que foi Rui Barbosa. Então, a luta entre
judiciarismo liberal, federalista, respeitador dos direitos civis, e por autoritarismo representado em grande medida pelas Forças Armadas no Brasil, essa é uma luta recorrente. E o Supremo Tribunal Federal, ao longo da história republicana, se nós pegarmos na Primeira República, se nós pegarmos no período Vargas, se nós pegarmos mesmo na República Liberal de 46 e 64, mas sobretudo a partir de 1964, o Supremo Tribunal Federal foi vilipendiado pelos motores autoritários da história política brasileira. Tá? Então, na primeira República, suas decisões foram desrespeitadas, o Supremo ficou anos sem funcionar adequadamente, porque não era composto o seu quadro, isso de propósito por Floriano, por Hermes, né? E em 1926 nós tivemos uma reforma que põe fim à doutrina brasileira do habeas corpus, que era o único instrumento pelo qual se restringiam os atos arbitrários por parte do governo. Né? Getúlio, quando assume o poder, no dia seguinte, ele começa a tomar medidas e ele aposenta 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. 6 ministros em uma canetada só. Né? Então, isso dá a dimensão do que é um tribunal que já foi exposto, sim, à crise. Deixou de funcionar, teve decisões desrespeitadas, mas com Getúlio ele chega a esse grau de intervenção e violência contra a sua independência, aposentando 6 ministros. Esse tribunal passa a ser um tribunal subordinado. Nós podemos pegar, por exemplo, o caso do habeas corpus solicitado por Olga Benário, que foi entregue aos nazistas e morta num campo de concentração na Alemanha, que foi denegado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse era um tribunal submisso, absolutamente submisso durante o período Vargas. Tá? Bom, de 46 a 64, esse tribunal basicamente é um tribunal omisso. Tá? A posse de Café Filho e todas as outras crises durante esse curto período da democracia brasileira, o tribunal sempre cedeu, e aí há uma fala muito representativa dessa submissão do ilustre Nelson Hungria, quando ele diz: nós temos apenas uma estante de livros, nós não temos armamentos nas bibliotecas do Supremo Tribunal Federal. Como vocês nos solicitam que tomem decisão? Isto cabe aos militares. Né? Então, o Supremo sempre teve essa relação muito ambígua de disputa sobre o legado do poder moderador com os militares. Em 64, se repete em alguma medida o que tinha acontecido em 30. Nós temos o AI-1, que exclui da apreciação do judiciário uma série de coisas, né? Suspende as garantias da magistratura. Nós temos o AI-2, que amplia o número de ministros, de 15 para 16, e, finalmente, nós temos o AI-5, algum tempo depois, em face da resistência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo liderada por Vitor Nunes Leal, por Hermes Lima e por Evandro Lins e Silva, que em 68 são aposentados após o AI-5. Ou seja, então o Supremo tem um breve espaço de resistência que é surpreendente. E não só esses 3 ministros são aposentados por resistirem e, por intermédio do habeas corpus, resistirem aos atos de arbítrio do regime autoritário, mas alguns outros ministros se aposentam em protesto. Né? E talvez o protesto mais simbólico, mais bonito, tenha sido, alguns anos depois, em 70, de Adalto Lúcio Cardoso, quando, mais uma vez em face de um caso que dizia respeito à liberdade de expressão, lança sua toga ao chão, não acerta o chão, acerta uma cadeira que estava do caminho e abandona a magistratura. Ou seja, alguém que havia apoiado o regime militar se colocava contra ele. Bom, por que eu estou colocando, desculpem tomar esse tempo, o Miguel pediu para eu não fazer isso, mas eu fiz. Né? Porque eu quero dizer que a crise que nós estamos vivendo hoje, ela é uma crise que não pode ser olhada se nós não levarmos em consideração que o Poder Judiciário brasileiro, que a justiça brasileira sempre foi vista como um obstáculo por parte de atores autoritários no Brasil. E sempre teve a sua independência e a sua autonomia tolhida. Se nós deixarmos de lado esse aspecto, nós corremos o risco de fazer uma crítica irresponsável à justiça brasileira. Também acho que é fundamental que nós olhemos que as justiças ao redor do mundo, a partir de 2011, pelo menos, estão na mira de populistas autoritários. Foi assim na Venezuela, foi assim no Equador, né? Foi assim na Hungria, foi assim na Polônia, foi assim na Turquia.
Está sendo assim na Índia e na África do Sul, né? E no México, nós tivemos a solução mexicana, que é simplesmente o afastamento de todos os magistrados. Veja, então nós temos um problema fundante, que é a tensão entre autoritários e liberais no Brasil, que repercute sobre a relação do Supremo, e o 8 de janeiro é, talvez, a exposição maior desse conflito. Nós temos um problema de ordem global, que é o modo como os populistas autoritários reagem ao judiciário independente, mas nós temos uma coisa nova, e é isto, né, que me parece ser o agravante dessa crise, que é um processo de erosão da autoridade interna do Supremo Tribunal Federal. Veja, e a erosão da autoridade interna do Supremo Tribunal Federal também é um reflexo da deterioração, e aí falo com muita autocrítica, né, numa deterioração do complexo jurídico brasileiro. O Supremo não deteriora sozinho. Ele deteriora porque os advogados deterioraram, porque os tribunais deterioraram, porque o Ministério Público deteriorou. Existe uma responsabilidade compartilhada, porque a academia deteriorou, porque a nossa capacidade de exercício crítico se reduziu, porque a solução à brasileira sempre foi de que forma eu resolvo o meu problema pela proximidade que eu consigo construir com o Poder Judiciário. Eu acho que nós, se formos falar criticamente, acho que devemos falar criticamente do Supremo, é sobre isto que nós estamos conversando nesse momento. Nós temos que conversar sobre a advocacia, nós temos que conversar sobre a magistratura em geral, nós temos que conversar sobre a autonomia do pensamento acadêmico, que se tornou laudatária da autoridade do juiz. O ministro Liomar Balheiro costumava falar que o Supremo era o outro desconhecido. Ele tinha razão, porque o Supremo era fraco, era uma espécie de leão desdentado, né? O Supremo veio ao mundo no Brasil sem a possibilidade de tomar decisões vinculantes, né? Ele sempre foi uma instituição fragilizada do ponto de vista das prerrogativas que tinha e, por outro lado, fragilizado pelo confronto e essa disputa secular com os militares sobre quem dá a última palavra em momentos de crise. E a sua história é uma história de derrota. Essa história começa a se alterar a partir de 1988. Né? Talvez o ponto de transição fundamental foi quando, da morte de Tancredo Neves, vai se discutir quem irá sucedê-lo. Né? Havia uma dúvida, e normalmente acorria-se a quem para solucionar essa dúvida? Ao comandante do Exército. E pela primeira vez foi uma reunião, ainda que uma reunião fechada, na casa do ministro Sidney Sanches, é que se decidiu por Sarney. Né? Veja, então essa é uma pequena transição da função moderadora das Forças Armadas para o Supremo. E a Constituinte de 1988, que é, sem dúvida nenhuma, o momento mais aberto da democracia brasileira, mas que é também uma representação de todos os nossos vícios, né? São as nossas virtudes, os nossos vícios, ela é um compromisso maximizador, onde todos nós colocamos na Constituição todos os nossos interesses, todas as nossas ambições, todos os nossos privilégios, né? Assim também como projetamos uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária. Esta Constituição altamente ambiciosa, mas marcada pela extrema desconfiança entre os atores políticos, de como viveria uma democracia pela primeira vez com voto universal, ou seja, pela primeira vez o Brasil viveria aquilo que a gente pode chamar de democracias efetivamente de massa, um ambiente de democracia. Essa democracia escolheu transferir ao Supremo Tribunal Federal um enorme poder de tutela. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o Supremo não é tão poderoso só porque ele eventualmente usurpa poder. Ele é muito poderoso porque nós delegamos poderes ao Supremo Tribunal Federal. Ele é um Supremo Tribunal Federal enquanto instituição de últimos recursos, como ele sempre foi. Ele é um tribunal constitucional, e com isso eu quero dizer não só que ele pode receber ações diretas de inconstitucionalidade, mas ele passa a funcionar num timing político completamente diferente. É possível que uma decisão do Senado, tomada às 11 da manhã, esteja sendo discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal às 1 da tarde. Portanto, o tempo
em que o Supremo é acionado politicamente, mudou completamente a sua configuração. E o Supremo Tribunal Federal passa a exercer, não só em face da Constituição, tal como o texto original estabeleceu, o policiamento de todo o corpo político nacional. É ele que tem jurisdição para os crimes cometidos pelos membros do Parlamento e do Gabinete, né? Isto foi agravado a partir da emenda 35, que não mais exige a necessidade de aprovação das casas para que os membros do Parlamento sejam analisados. Então, ele policia todo o campo político e, a partir do mensalão, isso ficou evidenciado, uma mudança na relação de poder entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos um Supremo, e essa é um pouco a criação do que eu convencionei chamar de supremocracia. Quer dizer, um Supremo que passa a coordenar os 18 mil juízes, os 90 tribunais, mas também passa a ter a espada sobre todos os membros do Parlamento e passa, em face de um elemento fundamental, que é a possibilidade de acionamento do Supremo por parte do corpo político. Quem são os principais atores nas ações diretas de inconstitucionalidade do Brasil? Os partidos políticos. Durante o período, eu falo isso sem uma crítica, mas como uma constatação, durante o período do governo Bolsonaro, 68% das ações foram propostas por partidos políticos, dentre eles os partidos mais minoritários. O partido que mais trouxe ações foi o PSOL, né? E depois a Rede, né? Depois o PSB, que ainda era pequeno naquele momento. Ou seja, então nós temos um Supremo que passa a ser o quê? Ele passa a ser sobrecarregado pelas demandas brasileiras. Tudo, né? De alfinete a foguete, né? De questões eticamente relevantes, politicamente relevantes, economicamente relevantes, a incapacidade, né, do sistema político de processar esses conflitos politicamente faz com que eles reverberem e vão ao Supremo. Então, até agora, todos vocês devem estar decepcionados comigo, porque eu não disse nada de errado que o Supremo fez. Né? E, de certa forma, eu estou dizendo isso, uma grande parte do que nós estamos assistindo é responsabilidade da incapacidade do corpo político de solucionar os problemas que deveriam ser solucionados politicamente e, mais, de delegar competências para que o Supremo o faça. E se nós pegarmos só um segundo da atenção de vocês, a partir da emenda constitucional número 3, aquela que cria a ação direta de constitucionalidade, que na realidade estava importando o efeito vinculante para dentro do sistema político brasileiro, se eu não me engano, 91. Né? E depois nós fomos ver a sequência de atos que vai transferir poder ao Supremo Tribunal Federal, aquele leão desdentado de 1891, torna-se um leão extremamente poderoso. Então, uma das coisas mais paradoxais que nós podemos deparar nesse momento é que a crise de autoridade do Supremo vem no momento em que ele jamais teve tanto poder. O Supremo é altamente poderoso. O que eu estou querendo dizer com essa distinção entre poder e autoridade? São fenômenos muito parecidos, ambos estão relacionados com a capacidade de determinar conduta em outras pessoas. Só que o poder ele está associado à sua possibilidade de determinar condutas em função do seu potencial coercitivo. A autoridade é de outra natureza. A autoridade está relacionada com a legitimidade, está relacionada com o reconhecimento de que o exercício da condução é um exercício devido. E, nesse sentido, a autoridade judicial está ligada a 3 coisas elementares. A primeira delas é imparcialidade. O juiz que não age de forma imparcial não tem autoridade. A segunda delas é consistência, coerência. O juiz que não é capaz de aplicar a regra, a mesma regra, a casos semelhantes, demonstra que ele não tem a menor concepção da função do judiciário. Então, quando nós reclamamos de insegurança jurídica brasileira, nós estamos falando que os tribunais superiores, alguns deles, mas que o Supremo Tribunal Federal não foi capaz, ao longo de 38 anos, estabilizar a sua jurisprudência, de criar precedentes, ou seja, de criar decisões, a princípio ligadas a um caso, mas que são capazes de governar o restante do judiciário. O doutor Valdir está aqui,
um importante representante da Justiça do Trabalho, a forma como o Supremo, ao decidir de maneira conflituosa com as regras básicas da Constituição, da CLT, criou o caos na área da Justiça do Trabalho. Então, a desconstrução da segurança jurídica, em grande medida, está relacionada com a incapacidade do Supremo Tribunal Federal de estabilização de expectativas, de construção de precedentes que sejam capazes de governar. E, finalmente, quer dizer, além dessa questão fundamental da imparcialidade, a questão da estabilização das expectativas, nós temos um problema muito agudo num tribunal dessa natureza, que é, evidentemente, quando você tem a responsabilidade de dar a última palavra, qual é o procedimento para que essa última palavra seja produzida. E o que nós vamos assistir no Supremo a partir de 2006, especialmente, é um crescimento vertiginoso das ações monocráticas, das decisões monocráticas. Isto, além de ser um problema para a segurança jurídica, porque você passa a ter milhares de decisões do Supremo Tribunal Federal, que na realidade são decisões individuais, isso agrava o problema da integridade, porque a função de você tomar decisões num colegiado é que, caso haja um viés, caso haja um tropeço moral, ele é corrigido pela colegialidade. Na medida em que você fragmentou a jurisdição do Supremo, evidentemente que você criou um enorme espaço de exposição para as quebras de integridade. Então, esses elementos, quando colocados juntos, ou seja, a disputa do poder dos conservadores ou dos autoritários, dos liberais, quando nós pegamos o contexto internacional onde o populismo autoritário vê o judiciário como inimigos, mas quando isso é colocado num contexto onde o tribunal perde a autoridade interna, especialmente por não ser capaz de demonstrar que exerce os elementos constitutivos da sua autoridade, ou seja, ele perde a imparcialidade, ele perde a capacidade de ser consistente, e ele, sobretudo, se demonstra vulnerável do ponto de vista da transparência e da integridade, evidentemente que isso gera uma situação de enorme risco, porque, no final das contas, se o tribunal perde a autoridade, ele fica vulnerável. Então, quando nós passamos a verificar o que está acontecendo nos jornais essa semana, os desafios ao Supremo Tribunal Federal que têm sido feitos, os desrespeitos às decisões do Tribunal que têm sido feitas, isso é um símbolo, é uma demonstração de que a sua autoridade já não está sendo levada em consideração e que, muitas vezes, corre-se o risco de que, para superar a sua falta de autoridade, ele exacerbe na coerção. O que agrava ainda mais o problema da falta de autoridade. Bom, nesse sentido, e aí começo a concluir, o que fazer? E essa é uma questão que, nesse momento, tem uma enorme complexidade, não só pelos fatores que eu apresentei, ou seja, há muito em risco, há uma república em risco. Não é a reputação de um ministro que está em risco, não é a reputação de 2 ministros. O que está em risco é a república. E o contexto dessas reformas não se demonstram minimamente viáveis. Por quê? Porque nós temos um Congresso Nacional que não tem qualquer disposição de fazer uma reforma que seja benéfica à sociedade brasileira. Então, esse é um problema grave. Muitas vezes eu vejo as pessoas irritadas com o ministro Fachin, mas ele tinha que ser mais duro. Mas como ser mais duro se o Congresso Nacional, que deveria ter cumprido a sua função, não está cumprindo necessariamente a sua função? Como ser mais duro se há resistências internas dentro do próprio Supremo Tribunal Federal para que ele possa fazer movimentos de resgate da sua autoridade? Então, não é uma situação politicamente fácil de resolver, porque os dois mecanismos que poderiam disparar processos de reforma estão travados. E, evidentemente, que há uma eleição por vir. E essa eleição por vir não é uma eleição, como diriam os bacharéis, alvissareira. Não é uma eleição onde, pelo que nós sabemos, o que a gente pode prever, de que os amigos da Constituição terão uma vitória retumbante.
Tá? Essa é uma Constituição que coloca, mais uma vez, a democracia brasileira em xeque. Tá? Então, é um momento, Miguel me pediu, vamos falar sobre as soluções, mas ele é um momento difícil, porque as soluções não são óbvias. Não são óbvias. Tá? Hoje de manhã, eu participava de um debate com o ministro Fachin, no CDPP, que é esse think tank dos financistas aqui em São Paulo, né? E talvez eu esteja um pouco contaminado por isso. Muitas pessoas realmente impacientes, eu entendo a impaciência, porque todos nós estamos muito angustiados, né? Essa enorme impaciência em relação ao que deva ser feito, né? E eu me lembrei de um texto fabuloso do Albert Hirschman, que era um grande economista, chamado A Retórica da Reação, onde ele dizia o seguinte: quando nós não sabemos qual é a grande mudança a ser feita, ou quando essa grande mudança não pode ser feita por falta das condições políticas, o importante é ter o olho nas pequenas mudanças, porque essas podem abrir espaços de transformação, essas podem alavancar mudanças no futuro. Tá? E aqueles que reagem contra essas pequenas mudanças, normalmente têm dois argumentos. Esta pequena mudança não vai fazer nada mais do que piorar a situação. Então, quando nós falamos do Código de Ética, e muitos, não, mas esse não é o momento, porque isso vai fragilizar o Supremo, esse é o tipo de crítica que quer impedir uma mudança que pode não ser a fundamental, mas ela é indispensável para os outros passos. O segundo argumento que o Hirschman apontava como extremamente conservador era daqueles que diziam, isto não vai dar conta de tudo. Pode até ser bom, mas nós precisamos de uma reforma muito maior. Né? Veja, quando essa reforma maior não é factível, pelas condições políticas que nós enxergamos, esse corre o risco de ser um argumento voltado a impedir a reforma menor. Tá? Então, Miguel, evidente que eu não tenho minimamente a solução para essa crise. Agora, me parece que o que a OAB tem feito, o que o Instituto dos Advogados tem feito, o que a Fundação Fernando Henrique tem feito, e o que o ministro Fachin foi capaz de capturar e tem sido a face, vamos dizer, mais expressiva desse movimento, né, é de que nós, quando não temos uma clareza de tudo que pode e deva ser feito, os princípios fundamentais daquilo que é republicano, democrático, constitucional, devem ser empurrados. Né? E, nesse sentido, eu acho que nós temos aí um conjunto de coisas, o presidente Diogo mencionou, quer dizer, eu acho que o Código não é uma chave para a solução de todos esses problemas, mas ele, pelo menos, oferece a possibilidade de que nós estejamos reconhecendo esse problema. Né? O ministro Peluso fala muito de que o Código não precisa ter pena. Né? Ele dizia isso porque ele vai ser socialmente implantado. E, de fato, se nós tivermos o estabelecimento dessas regras, o comportamento se muda quase que naturalmente em face da coerção social que hoje cresceu. Tá? E, evidentemente, nós temos que demonstrar que alguns dos atos que foram construídos no momento de exceção, esses atos não podem prevalecer. Né? Então, é muito simbólico aquilo que o Diogo disse, de que nós precisamos pôr fim a esse inquérito, porque ele não pode servir de uma arma coercitiva, mas existem diversos outros atos que me parecem que são atos preparatórios para que nós possamos, de fato, enfrentar a necessária reforma, não só do Judiciário, não só do Supremo Tribunal Federal, mas do complexo jurídico do qual nós fazemos parte. Muito obrigado. Não, não sei. É seu? Queria aproveitar e fazer uma singela homenagem eu queria aproveitar a... Cadê a professora Flávia Pelvezan? Está aí? Ah, não acredito. Não é? Eu ia contar a história de aproveitar... Eu tinha um grande mentiroso na minha cidade, de Casa Branca, que falava assim, falou, olha, eu tenho uma bala e eu preciso caçar, não é? Aqueles dois... passarinhos raros. Eu não tive dúvida, eu tirei o galho e levei os dois passarinhos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ia homenagear a professora Flávia, grande constitucionalista,
com o singelo trabalho, uma contribuição que o Instituto fez aqui a esse estudo mencionado pelo professor Oscar, mas também também deixar uma pequena lembrança, professor Oscar, pela exposição de hoje. Então, o Instituto dos Advogados de São Paulo homenageia o professor Oscar Vilhena e agradece pela exposição na reunião almoço do dia 27 de abril de 2026, lembrando que essa casa também é sua. Obrigado, professor.